Entro na segunda parte desse vídeo que vou largar ainda hoje no dia 22 de janeiro. Eu falava, encerrando o outro vídeo, sobre aquela situação de Trump no Salão Oval, assinando os decretos, as ordens executivas, emergência no sul do país, emergência energética, saída da Organização Mundial da Saúde, saída do Tratado de Paris, cancelamento da política de energia sustentável eólica, proibição, tentativa, na verdade, de revogação da condição de cidadania americana àqueles que nasceram em solo americano, sendo filhos de imigrantes, diz ele, imigrantes ilegais. É uma negação. É uma política que constitui, sim, uma pretensão de purificação de uma determinada raça. Qual é a raça? A raça americana. American. Como é que é? Make American First, uma coisa assim. Make American Again. Great. Blá, 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 blá. Vejam, o tema Trump, ele é um tema gravíssimo porque ele organiza a humanidade. Vejam as incongruências do universo. E quando as incongruências começam a se estabelecer e se realizar concretamente, elas têm consequências gigantescas. A Primeira Guerra Mundial ela acaba acontecendo por conta do assassinato do arquiduque Ferdinando. Só que por trás daquilo tinha toda uma realidade geopolítica que envolvia o Império Austro-Húngaro. O assassinato do arquiduque foi um episódio. Vejam a Primeira Grande Guerra. Ela começa com tentativas de golpe de Estado na cervejaria de Munique na década de 20. Passa pela eleição de Hitler em 32 e do Partido Nazista em 32 e a chancelaria para Hitler em 33 e o primeiro campo de concentração já em 1933. Peguem a política imigratória agora, hoje, 22 de janeiro, se anuncia que o Trump autorizou a cassação, no sentido de caçar imigrantes, dentro de igrejas, escolas e hospitais. Está aí para todo mundo ver. Em 33, começaram os campos de concentração. Em 2025, espero que pelo menos o cara não faça campos de concentração, como, diga-se de passagem, no primeiro governo dele chegou a fazer, separando pais e filhos em verdadeiras jaulas que colocou na fronteira com o México. Isso não é gratuito, isso produz medo, insegurança, desejo de poder. É um processo que gera uma circunstância psicológica coletiva de ameaça permanente. A pergunta que fica é o seguinte: será que esse troço todo não vai produzir a tal de Noite dos Cristais que a Alemanha presenciou na década de 30? Será que não? Será que não veremos determinados estabelecimentos comerciais de imigrantes marcados com símbolos, como foram marcados os estabelecimentos judeus na década de 30, com a Estrela de Davi? E as quebradeiras tomaram conta da Alemanha com esse ambiente de medo, com esse ambiente de ameaça permanente. Notem o discurso do Trump quando ele diz que todo mundo rouba os Estados Unidos, que todos querem tirar vantagem dos Estados Unidos. Ele é um discurso nacionalista do ponto de vista político. E o nacionalismo, ele tem seus efeitos de organização política que são devastadores. Como é que era o nome do Partido Nazista? Partido Nacional Socialista. Nacional.
Olha as políticas do fascismo italiano, nacionalismo exacerbado. Vejam o integralismo no Brasil, nacionalismo exacerbado. Vejam a condição de exercício da ditadura militar brasileira, nacionalismo exacerbado. Nesta condição, o mito surge. Quando ele diz América em primeiro lugar, ele está dizendo isso. Ele está afirmando uma condição de superioridade do império que se estabelece por um determinado povo, que não é o povo do mundo, é o povo americano. E que os imigrantes que estão lá, mesmo os nascidos lá, não integram esse povo. Você tem que compreender isso e a gravidade disso. Olha, é muito complicado, sabe? E não é nos dias de hoje, né? Tudo polarizado. Quem fala para um lado é contra o outro, quem fala com o outro é contra um lado, e vão se eliminando uns aos outros, e quem vai andando? Lex Luthor e os seus oligarcas. É muito grave o que está acontecendo. Gravíssimo. Qual é a capacidade que o sistema judicial americano vai ter de conter isso? Ninguém sabe. Nem ele sabe. Ele chegou a dizer isso. Ele perguntado por isso, ele disse, ele não sei. Mas temos uma boa tese. E dele, pelo Império de Roma, pelo poder de Roma, por não sei o que de Roma, Calígula. Calígula, no ato simbólico e expressão do poder do Império. Vocês não precisam gostar do que eu estou dizendo. Eu não quero que gostem do que eu estou dizendo. Eu quero que saibam que eu não fui omisso. Se o que eu penso, se a leitura que eu faço é correta ou não, eu espero sinceramente que a minha leitura não seja a correta. Mas se for, não tem problema. Pensem vocês nas questões relativas ao Panamá, por exemplo. Os efeitos disso sobre a economia global. Para encerrar esse segundo vídeo aqui do dia 22, cara, antigamente, os estados se organizavam junto com estados que tinham confiança uns nos outros. E assim eles fizeram, por exemplo, o Tratado do Atlântico Norte. O que era isso? Era uma junção de exércitos, de forças militares, que se juntavam para se proteger. No século XXI, mesmo existindo essas guerras, essas bostanças todas, essas barbaridades que só a humanidade consegue produzir, os países eles se juntam com países que têm confiança, que expressem segurança na caminhada. Se coloquem no lugar dos presidentes aí, do Panamá, do Canadá, do Brasil, da França, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Rússia, da China. Vocês acham que esses países não vão se aliar entre si para se proteger economicamente das loucuras que podem e quase que com certeza virão das políticas estabelecidas pela nação economicamente mais poderosa do planeta? Pensem. Vocês se reuniriam com um vizinho num condomínio, sabendo que este é o vizinho que num dia está bem, no outro dia está mal, que oscila toda hora, um dia está contigo, outro dia está contra ti? Ou tu te reuniria com aqueles vizinhos que mais ou menos exercitam o bom senso para construir as questões comuns do lugar onde vivem? Isso não exige muita capacitação teórica. O que está acontecendo é muito grave, mas o mais grave de tudo que pode acontecer é nós naturalizarmos este estado de coisa, achar que o presidente dos Estados Unidos pode fazer o que bem entender com a vida de todo mundo. Não pode. Porque se fizer, nós não temos o direito de fazer de conta que não sabíamos do que está acontecendo.
E está acontecendo. Eu vou voltar ainda sobre esses temas.